Aí no decorrer da lição a gente vai, no decorrer do estudo a gente vai destrinchando alguns versículos, tá bom? Quem achou, diga amém. Amém. Os irmãos não acharam, os irmãos me acompanham, tá bom? Versículo 1, capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, e estava grávida com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 10 diademas, e as suas caudas levou após si a terça parte das estrelas do céu, e as lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, ela a luz, lhe estragasse o filho. Amém? Somente até aqui, depois a gente vai destrinchando aí alguns versículos deste capítulo 12, tá bom? Os irmãos permaneçam as Bíblias abertas aí, porque a gente vai dar uma analisada, tá certo? Feche teus olhos. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por esta palavra. Estamos, ó Pai, diante, ó Pai, desta revelação. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha, ó Pai, nos dar, ó Pai, direção, Senhor. Nós não somos nada, somos incapazes, ó Pai, de tudo. Ó Pai, desse conhecimento, os Teus tendas revelados para o Teu servo João. Ó Pai, eu te peço, Pai, nesta noite, que o Teu venha, ó Pai, nos dar a direção, Pai, correta sobre esta revelação, sobre esta palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos aí estudando o Apocalipse. Na semana retrasada, na outra semana, na qual nós estamos estudando aí o capítulo 10, vou ficar devendo para os irmãos aí a respeito da 7ª trombeta, tá bom? Porque, na verdade, esse aqui dá início, do capítulo 10, dá início a uma pausa, na qual Deus ele sempre faz esta pausa em relação a todo o sistema escatológico do Apocalipse. Sempre tem uma pausa. Nos 7 selos teve uma pausa, nas 7 trombetas teve uma pausa, e nas 7 taças também vai haver uma pausa. Então, como a gente está no capítulo 12, continua sendo a pausa para depois dar início aí às 7 taças da ira de Deus. Então nós vamos continuar, e depois, quando a gente começar a falar sobre as 7 taças da ira de Deus, nós vamos aí dar uma pincelada a respeito da 7ª trombeta, porque a 7ª trombeta dá início à primeira taça, né, que é derramada sobre a humanidade na época da grande tribulação, tá bom? Então hoje nós vamos falar a respeito deste capítulo, capítulo 12. Confesso para os irmãos que dos capítulos que eu estudei, do capítulo 1 até o capítulo 12, na qual nós vamos estudar hoje, confesso para os irmãos que este é o capítulo mais complicado da gente entender. Este é o capítulo mais complicado da gente entender. Se eu não conseguir explicar para os irmãos, a gente vai tentar aprofundar depois, tá bom? Se eu não conseguir terminar hoje, a gente deixa para a semana que vem, mas eu quero transmitir para os irmãos da melhor maneira possível para que os irmãos possam entender. Porque como a gente sempre explicou para os irmãos que existem algumas formas de interpretação do Apocalipse, futurista, historicista, né? Cada uma dos capítulos que a gente analisou tem uma forma de interpretação, simbólica, literal, histórica. Cada uma tem uma forma de interpretação. Esse em específico, ela tem várias formas de interpretação. Tem parte simbólica, tem parte histórica que já aconteceu, tem parte futura que vai acontecer ainda. Então é uma mistura, simbologia, história e literalismo, ou futurismo. Então existe um compilado aqui de várias formas de interpretação. Não é uma forma só. Não é simplesmente literal. Não é simplesmente simbólico, tudo simbólico. Não é tudo histórico. E não é tudo futurista. Então os irmãos vão entender hoje que este capítulo 12, por esse motivo, é muito complicado a gente entender ele, porque ele não envolve simplesmente uma forma de interpretação. Ele envolve várias formas de interpretação, literal, histórica, simbólica, mas no decorrer dos capítulos, dos versículos aí, a gente vai dar uma analisada a respeito disso aí, tá bom? Então o capítulo 12 vai falar a respeito de uma mulher, que essa mulher, ela, aqui na primeira parte, João ele viu um grande sinal nos céus, e uma mulher vestida de sol, e tendo a lua debaixo dos seus pés.
e a coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Nós vamos primeiramente entender quem é esta mulher, tá ok? Na ordem aqui nesses versículos, nós vamos entender primeiramente quem é esta mulher. Depois a gente vai entender sobre quem é esse dragão, que é uma forma fácil da gente entender quem é este homem, quem é este ser, né? Depois a gente vai entender sobre Miguel também, mais para frente, nos versículos que vão passar aí, os irmãos vão entender, tá bom? Mas primeiramente nós vamos entender sobre esta mulher. Agora os irmãos percebem que na ordem, sobre alguns eventos que acontecem dentro deste capítulo, nós podemos ver que aí apresenta a mulher vestida de sol, e nós precisamos entender que mistério é esse, quem é esta mulher vestida de sol. Depois vem o grande dragão vermelho, nós precisamos entender também quem é ele. Depois vem o filho varão, que é o filho da mulher vestida do sol. Nós precisamos entender também quem é ele. E cada um desses pontos, a mulher vestida de sol, o filho varão, existem várias formas de interpretação. Existem várias formas de entender essas coisas, essas situações. Então a gente precisa entender dentro da Bíblia, sem fugir da interpretação bíblica, para a gente entender sobre esses assuntos aqui, tá bom? Então depois é os anjos do dragão, depois Miguel e os seus anjos, existe uma grande batalha aqui, e depois vem a descendência da mulher. Aqui existe uma grande perseguição, que os irmãos vão analisar depois. Existe uma grande perseguição sobre a descendência desta mulher aqui, a mulher vestida do sol. Existe uma grande perseguição dessa descendência desta mulher. Então, aí já começa as coisas complicadas da gente entender. Existe uma mulher, existe uma descendência. Como é que a gente vai entender se essa mulher é literal ou é simbólica? Esta mulher é uma pessoa literal ou é um compilado de nações, ou o que vai ser? Então a gente precisa entender. Primeiramente, vamos entender sobre o assunto mais polêmico. Eu ia deixar por último, mas nós vamos logo resolver logo essa situação aqui sobre quem seria esta mulher vestida de sol. Nós vamos analisar primeiramente sobre quem seria esta mulher. Vamos analisar os detalhes. Se os irmãos tiverem com a Bíblia aberta e se não tiver, a gente acompanha aqui. Dentro do capítulo 12, versículo 1, versículo 2, versículo 3, nós vamos encontrar alguns detalhes sobre esta mulher. O primeiro detalhe é que esta mulher estava vestida de quê? Sol. Vestida do sol. Olha só, não sei se dá para os irmãos enxergarem aqui, o sol está tão resplandecente que chegou a ficar embaçado. Ela está vestida do sol, então significa que as vestes delas estavam resplandecentes, era difícil de enxergar, estava resplandecente as suas vestes, e ela tinha uma lua debaixo dos seus pés. Se a gente não tivesse um slide aqui, ficaria complicado a gente entender. Uma mulher vestida do sol, brilhante, resplandecente, a lua debaixo dos seus pés, ela estava com a lua debaixo dos seus pés, ela tinha uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Depois, ela estava grávida com dores de parto. Os irmãos observam essa palavrazinha aqui, com dores de parto. Dores de parto. Então, as características dessa mulher é exatamente essa. Ela estava vestida do sol, ela estava com a lua debaixo dos seus pés, e a coroa de 12 estrelas estava sobre a sua cabeça. E ela estava grávida com dores de parto. Somente nesta visão aqui, nós já podemos perceber que não é literal. Porque ficaria uma cena terrível. Uma mulher literal, pensa só, se fosse literal, uma mulher literal aparecendo no Apocalipse, aparecendo na grande tribulação, com o sol, com a lua debaixo dos seus pés, com a lua, que é o satélite natural da Terra, com a lua debaixo dos seus pés, então vinha ela debaixo da lua, com a lua debaixo dos seus pés, descendo com as suas vestes resplandecentes, uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça, e estava grávida. Então, é uma visão terrível que não pode ser literal. Nós aqui já entendemos que é uma questão simbólica. Aqui já explica várias outras interpretações, que aqui já é uma visão simbólica. Aí depois a gente vai analisar sobre este dragão aqui. Esse dragão era um dragão vermelho, que ele persegue esta mulher que estava com a lua debaixo de seus pés, com as vestes de sol, com a estrela na cabeça, e ela estava grávida. Aqui nós já temos uma resposta que ela é simbólica, não é literal. Até porque nós podemos analisar as outras visões de João, em algumas outras situações, cavalo vermelho, cavalo branco, todas essas situações eram visões simbólicas, não eram literais. Então, a mesma forma, esta visão desta mulher vestida de sol, com estrelas na cabeça, debaixo de seus pés a lua e um dragão a perseguindo.
Então isso aqui é uma forma simbólica. Agora nós precisamos entender quem é essa mulher. Quem é esta mulher? O que ela representa? Nós já temos uma resposta que ela não é uma pessoa literal. Ela não é uma pessoa literal. Vamos seguir. Pode passar. Você quer trabalhar? Trabalhe. Quem seria esta mulher? Se eu fosse perguntar para os irmãos, quem seria esta mulher? Pode passar. Olha só, as formas de interpretações a respeito desta mulher. Passa. Passa. Olha só, a primeira forma de interpretação desta mulher seria: a mulher é Maria, e o seu filho é Jesus. A forma mais simples de entender esta mulher é exatamente que seria Maria. Por exemplo, se eu estivesse contando para vocês essa história, mesmo se vocês não tivessem conhecimento nenhum escatológico, eu contasse para vocês: isso aqui é uma representação de Maria, isso aqui é uma mulher que está grávida, você já lembraria de Maria grávida. Está aqui o dragão, que representa Satanás, está perseguindo Maria, está perseguindo a mulher. Então você, literalmente, encaixaria que seria Maria, num sentido mais simples de interpretar. É esse sentido mais simples de interpretar que a Igreja Católica leva em consideração. Eles falam assim: a parte mais simples de entender é que esta mulher seria Maria. Maria engravidou de Jesus, Maria foi perseguida o tempo todo, né? Foi o tempo todo perseguida, mas a gente precisa analisar alguns pontos importantes, na qual tem uma contradição muito grande a respeito dessa interpretação de que seria Maria. A outra interpretação é que seria a igreja. Também é uma forma de interpretação muito bonita. Por quê? A igreja gerou o cristianismo, e de fato a igreja é perseguida desde os séculos primeiros, né? Desde então está sendo perseguida, né? Ali daria o simbolismo sobre o dragão, mas daqui a pouco a gente vai analisar detalhe por detalhe a respeito dessas interpretações. E a última interpretação é que a mulher seria Israel. Então os irmãos percebem que aqui existe o catolicismo envolvido, que é a mulher, que seria Maria, e Jesus, que é o filho, que se ela estava grávida. E depois a interpretação, que são dos adventistas, testemunhos de Jeová, e depois a interpretação dos outros, pentecostais, né, luteranos, de outras partes, né? Então, existem três interpretações. Na religião, existem essas três interpretações de várias igrejas. Até o catolicismo entra nessa interpretação aqui, para dizer e apoiar a sua ideia de que a mulher vestida do sol é Maria. Primeiramente, nós vamos analisar sobre essa interpretação. Se os irmãos quererem analisar, quererem decidir que esta mulher seja Maria, vocês, né, estão aqui livres, todos nós somos livres pensadores. Você pode chegar à sua conclusão e pensar isso. O que a gente não pode, como eu sempre enfatizo, é a gente tirar a nossa forma de pensar fora da Bíblia. Fazer uma exegese, colocar a nossa forma de pensar dentro da Bíblia e dizer assim: isso aqui é assim porque eu estou pensando, porque eu acho assim. Então, você pode pensar se é a mulher. Se está dentro da forma, da forma de interpretação, dentro da palavra de Deus, do Apocalipse 12, você pode apoiar que seja a mulher, né? Que seja Maria, esta mulher. Mas se estiver fora, você tem que descartar essa possibilidade de interpretação, tá ok? Então, nós vamos analisar primeiramente sobre esta mulher, que seria Maria, supostamente pela Igreja Católica, que fala que seria Maria, tá bom? Olha só o que eles falam, o que eles levam em consideração dentro deste capítulo, dentro desses versículos, para apoiar a ideia de que seja Maria. Primeiro, a mulher Maria e o seu filho é Jesus. Olha só, quando a mulher está vestida do sol, eles falam que seria Maria revestida de glória. Eles falam assim: Maria recebeu a glória do Altíssimo, ela foi revestida de glória, e ela recebeu capacidade para gerar o Filho de Deus. Segundo a tradição católica, Maria não é simplesmente mãe de Jesus, mas é mãe de Deus. Eles falam: se Jesus é 100% homem e 100% Deus, então Maria é mãe de Jesus e mãe de Deus, né? Isso é uma coisa terrível, fora da Bíblia, porque Jesus é 100% homem, Maria é mãe de Jesus, homem. Aí os irmãos analisam, eles falam que a mulher vestida do sol é Maria revestida de glória. Aí veio Deus, veio o Espírito Santo, revestiu ela de glória. A lua debaixo de seus pés é a vitória sobre o pecado. Isso aqui é terrível, porque a Bíblia mesmo fala, através do apóstolo Paulo, que todos pecaram e todos estão destituídos do quê? Da glória de Deus. Todos pecaram, sem exceção de ninguém, a não ser Jesus, que veio sem pecado, continuou sem pecado,
e morreu sem pecado e não teve pecado nenhum. Tirando Jesus, todo mundo pecou, incluindo Maria. Se Maria não fosse pecadora, certamente a Bíblia apresentaria ela sendo não pecadora, sendo imaculada. Mas aqui eles falam, a representação da lua debaixo dos seus pés é a vitória sobre o pecado. Ela venceu o pecado. A Igreja Católica fala que ela venceu o pecado. Então, a representação da lua debaixo dos seus pés. A segunda representação é que a coroa de 12 estrelas, ela é rainha dos céus. Ela foi coroada. Na Bíblia, principalmente em Apocalipse, eu pergunto para os irmãos, quem é que foi coroado? Jesus. Jesus é quem foi coroado. Nós não vemos aqui Maria sendo coroada nos céus. Aí o pessoal fala, a Igreja Católica fala que ela é rainha dos céus. Mas se você for analisar, em Jeremias, lá fala a respeito de uma mulher, de uma entidade, de um demônio que chama a rainha dos céus. Que aí é um demônio. Se a gente adorar sobre a rainha dos céus, a gente está adorando essa entidade, esse demônio, que é a rainha dos céus. Então, Maria não é rainha dos céus. Aí os irmãos começam a ver que essa forma de interpretação não é a mais correta. Que essa mulher vestida do sol. título, né, de rainha dos céus, que não é nada dos céus. Não é nada dos céus. Não é rainha dos céus, não é mãe de Deus, não é rainha dos céus. E ela não venceu o pecado. Não venceu o pecado, ela é pecadora. Não, fala essa outra entidade que tu falou. Sim, de Jeremias. Jeremias. Sim, lá fala sobre a rainha dos céus. O que Jeremias fala é de Seíras, É, né? a mãe dos tamanhos. Isso. Né, que fala, tem uma tradução que fala sobre a rainha dos céus, né? A questão assim. Então os irmãos percebem que essa interpretação já está indo de água abaixo. E vai cada vez mais piorando. Olha só, a fuga para o deserto. Porque lá no capítulo 12, a gente vê que a mulher grávida, ela foge para o deserto. Ela foge para o deserto. Daqui a pouco a gente vai analisar sobre isso aqui, logo no finalzinho. A gente vê que ela estava grávida e ela foge para o deserto. Aí eu pergunto para os irmãos, em qual passagem da Bíblia está mostrando Maria fugindo para o deserto? Não mostra. Não mostra Maria grávida fugindo para o deserto. O máximo que aparece é quando Maria foge para o Egito. É o máximo. Maria nunca fugiu para o deserto. Mas mesmo assim, eles tentam encaixar essa interpretação de que seria Maria. A fuga para o deserto é uma representação de Maria fugindo para o Egito. Olha só, eles mudam deserto para o Egito. Fala que é uma representação. Por que não pode ser uma representação aqui de que seria outra pessoa além de Maria? Né? Mas aqui tem que ser uma representação. Aí os irmãos percebem que está tudo indo de água abaixo. Aí depois eles falam que a mulher glorificada, que aí no livro de Apocalipse capítulo 12, fala que a mulher ela é glorificada, fala aqui também que Maria é a vitória de Maria nos céus. Aí fala que Maria, né, recebeu lá nos céus uma coroa, é vitoriosa, venceu o pecado, né, e é imaculada até hoje. É imaculada até hoje. E tem uma contradição aqui. Nós vamos analisar agora a contradição a respeito dessa interpretação, que a gente não pode apoiar essa interpretação. Por quê? Olha só a contradição. Segundo a tradição católica, Maria teria dado à luz sem dores por estar livre do pecado. Porque se vamos analisar lá em Gênesis, fala que Deus ele fala para a mulher assim, olha, agora você vai conceber, dar à luz ao filho com dores. Agora você vai sentir dores ao conceber e dar à luz ao filho. Você vai sentir dores. Os irmãos percebem que essa consequência deste pecado vem para todas as mulheres que geram seus filhos com dores. Essa é a consequência do pecado lá de Adão e Eva. Aí os irmãos percebem e eles falam que Maria, ela não herdou esse pecado porque ela estava livre do pecado. Ela estava livre do pecado, ela não sentiu dor. Aí já entra a contradição porque a mulher vestida de sol, ela está sentindo dores de parto. Pode dizer. Posso ler uma passagem? Pode. O Cântico de Maria. Sim. Lucas, capítulo 1, versículo 46 e diante. Diz assim, disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Se alegrou em Deus, meu Salvador. Só precisa de Salvador quem está perdido. Né? Só precisa de salvação quem está perdido. Então ela mesma reconhece que ela precisava de um Salvador. Então ela, em nenhum momento da Bíblia, você vê ela se engrandecendo, você vê ela dizendo que ela é superior a todos. Né? Então a gente percebe em outra ocasião também, que fala assim que Maria, né, na tradição católica, fala que Maria, ela é imaculada. Ela concebeu Jesus e continuou virgem. Ela continuou virgem.
Mas tem uma ocasião na qual Jesus Cristo estava em determinado lugar, aí os discípulos chegam assim e falam assim, olha, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora te chamando. Estão aí fora, os seus irmãos e sua mãe te chamando. Então era sinal que Jesus tinha vários outros irmãos. Maria ainda pariu outros irmãos, outros filhos, né? E eram muitos filhos, porque na tradição judaica, as mulheres sempre têm muitos filhos. Inclusive, eu pregando um dia para um sobrinho meu, que é muito católico, aí ele falou que Jesus falou, quem são meus irmãos? São esses que me seguem, esses são meus filhos. Aí ele queria defender que Maria não teve mais filhos. Pois é. Entendeu? Tem outro versículo aí. Mateus 13, 55, parece o 56. Mas tem outro versículo aí que fala assim, não vou me lembrar, mas fala assim que José não se deitou com Maria até que Jesus nascesse. Então dando sinal que José se deitou com ela, né? Se deitou com ela depois, né? Mas vamos nos conter no assunto aqui, porque pode falar. Só isso aqui. Fala aí. Não é este o filho do carpinteiro? Olha, Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, aí. José, Simão e Judas? Sim. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Pronto, acabou. Agora eles falam o seguinte, vou entrar aqui rapidinho aqui só para a gente dar um mergulho aqui e sair a respeito desse assunto. Muita gente fala assim, os católicos principalmente, eles falam assim que essa linguagem que fala a respeito de irmãos, no original não quer dizer que é irmãos de sangue, mas é parentes próximos. Sabe de onde eles tiram esse significado aí? Do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento tem uma passagem que Abraão, ele se refere, se não me engano, a Ló, outra pessoa, ele fala assim, meu irmão, mas na realidade a gente sabe que não é irmão, mas era sobrinho, né? Aí eles falam assim, mas aqui está dizendo aqui, essa palavra está dizendo que é irmãos, mas na verdade não é irmãos. É a mesma coisa que Jesus está dizendo que é irmãos, mas não é irmãos. Aí uma forma simples da gente contrapor a respeito desse assunto é que o Novo Testamento ele foi escrito em grego e o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Somente isso. Nem sempre o que tem no significado na palavra em hebraico é o mesmo significado em grego. É totalmente diferente. Então, somente isso aqui já acaba com esse argumento. Então, Jesus teve irmãos, jogando por terra, né, que Maria estava livre do pecado, certo? A mulher que foge para o deserto, Maria nunca teria ido para o deserto. Já é outra contradição. Maria, o máximo que ela foi para o Egito, fugindo da perseguição, né? Foi para o Egito. O dragão foi fazer guerra contra a sua descendência. Se Maria, segundo a tradição judaica, católica, Maria não teve filhos, que descendência é essa que o dragão está correndo atrás? Porque no capítulo 2 de Apocalipse, está dizendo que o dragão não conseguiu alcançar a mulher, mas o dragão, que é a antiga serpente, está atrás da sua descendência. Se Maria não concebeu e deu à luz a outros filhos, que descendência é essa? São questões que eles não conseguem explicar. Maria não teria outros filhos, segundo a tradição católica. Então, que descendência é essa? São questões que eles não conseguem explicar. Então para concluir, a mulher vestida de sol não é Maria. Certo? Acabou aqui. Não é Maria. Porque Maria, ela teve outros filhos. Maria, ela foi pecadora. Maria, ela sentiu dores de parto. Né? Segundo a tradição católica, ela não sentiu dores de parto. Maria, ela não foi para o deserto, ela foi para o Egito. Né? Então existem várias contradições. Aqui nós já descartamos de vez que não seria Maria. E já batemos o martelo, não é Maria. A tradição católica se enganou nessa interpretação aqui, porque a Bíblia já apresenta outra coisa, tá ok? Vamos seguir. A interpretação de que Maria seria a igreja. Dentro do nosso meio, muita gente tem esse pensamento também que seria a igreja. Os adventistas, testemunhos de Jeová, né? Até mesmo dentro da nossa interpretação, né, a respeito da escatologia, tem também tem as pessoas que apoiam que seria a igreja. De que a mulher vestida de sol seria a igreja. Os irmãos percebem que é o mesmo significado. A lua significa a glória, né? O sol significa a glória de Deus, a lua debaixo dos pés simboliza a vitória sobre alguma coisa, ou dominação. Tudo isso tem um significado dentro dessa interpretação também que seria a igreja. A igreja é frequentemente chamada de esposa ou mulher de Deus. Todas as ocasiões, quando Paulo fala que a igreja é noiva, noiva é mulher. Sempre apresenta, né, a igreja sendo uma mulher. Isso aqui é uma forma de apoiar a ideia de que a igreja seria, de que a mulher vestida de sol seria a igreja. A segunda parte é que ela estava vestida de sol, simboliza a glória de Cristo sobre a igreja. Cristo ressuscitou,
morreu, ressuscitou, agora a glória de Cristo está sobre a igreja. Aí a terceira parte é que a luz debaixo dos seus pés tem o domínio sobre o mundo passageiro. A igreja vitoriosa está sobre, está em cima. A coroa de 12 estrelas simboliza os 12 apóstolos. Olha só, interpretação muito bonita, muito linda. E se a gente não estudasse a fundo, a gente iria chegar à conclusão de que a mulher vestida de sol seria de fato a igreja. Mas vamos mais a fundo e vamos perceber as contradições de que esta mulher não seria a igreja. Os irmãos querem ir mais a fundo? Quer não? Vou acabar aqui, ninguém respondeu. Glória a Deus. Vamos analisar então. Glória a Deus. Pois é. Então, essa interpretação de que a mulher seria a igreja apoia que a igreja é frequentemente chamada de esposa, então a mulher seria a igreja, de que a mulher vestida de sol simboliza a glória de Cristo sobre a igreja, e a luz debaixo de seus pés tem um domínio sobre o mundo passageiro, a igreja é vitoriosa, certo? E a coroa de 12 estrelas é o 12 apóstolos. Nessa parte aqui encaixa perfeitamente. Então os irmãos percebem que essa interpretação é coerente, pelo menos é limitado aqui. A coerência deles é limitada. Os irmãos percebem que está tudo se encaixando. Mas aí, qual é a contradição? Olha só a contradição. Se a mulher é a igreja e o filho da mulher é Jesus, isso aqui é indiscutível, que o filho desta mulher seria Jesus. A gente tem que entrar nesse assunto, a gente vai pular de fato, vai pular, porque a gente afirma em todas as outras tradições ou formas de interpretações, apoia de que seria Jesus Cristo o filho dessa mulher. Não existe outra forma de interpretação. Então, o filho da mulher seria Jesus. Se a mulher é a igreja, segundo essa interpretação, e o filho da mulher é Jesus, então Jesus veio da igreja. Olha só a contradição. Se a mulher é a igreja, e Jesus veio depois da igreja, veio depois da mulher, porque ele era o filho, a mulher pariu, então ele veio depois, olha a ordem. Não é o filho veio depois, é a mulher depois engravidou, e depois o filho já veio, porque já tinha vindo. Não tem como, né? Então, se a mulher é a igreja, e o filho da mulher é Jesus, então Jesus veio da igreja. Jesus nasceu da igreja, eu pergunto para os irmãos, Jesus nasceu da igreja? Não. Olha só a contradição. Olha. Aí, essas pessoas que interpretam desta forma, de que a mulher seria a igreja, e Jesus veio da igreja, como é que explica esse versículo? Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei o quê? Amém. Aqui está dizendo edificarei no futuro. Então a igreja não existia aqui neste momento. Jesus veio, morreu na cruz e depois a igreja nasceu. A igreja nasceu. Então chegamos à conclusão de que a mulher não seria a igreja. Já chegamos à conclusão também de que a mulher não seria Maria. A segunda conclusão é que a mulher não é a igreja. Porque se a mulher fosse a igreja, tinha que dar luz se a mulher fosse a igreja, tinha que dar luz a Jesus. Então Jesus não nasceu da igreja, mas a igreja nasceu de Jesus. Então, isso é fato. Também, na verdade, nessa época aí, a igreja de Deus já subiu. Exatamente, muito bem colocado. Se eu fosse apoiar, muito bem lembrado, pastor, se eu fosse apoiar de que a mulher seria a igreja, eu estaria apoiando de que a igreja estava na grande tribulação. Né? Exatamente. Se eu apoiasse que seria a igreja, então eu estava apoiando a ideia de que a igreja estava ali, na grande tribulação. Porque aqui é uma cena que está acontecendo dentro da grande tribulação. O diabo está perseguindo a mulher, está perseguindo a sua descendência, e aqui não é a igreja. Não é a igreja. Certo? Os irmãos entenderam aqui? Vamos à terceira interpretação. Que é a interpretação que é Israel. Israel representando como mulher. Olha só. Então, a terceira forma de interpretação, nós vamos chegar às suas conclusões. Já descartamos as duas. Então, só nos resta esta. Nós precisamos analisar dentro da Bíblia, analisar os versículos, para tentar chegar à conclusão de que esta mulher, vestida de sol, grávida, seria Israel. Vamos analisar. Israel também é representado como mulher. Isaías 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido. Marido, mulher. Se tem um marido, então tem uma esposa. Então, aqui está dando um símbolo, dando uma indicação de que Israel
seria a mulher de Deus, dando indicação do lado feminino. Por exemplo, em Oséias, ele faz uma grande representação, fala assim: olha, Oséias, você vai se casar com a mulher, a mulher vai te trair, vai acontecer tudo isso, mas você volta com ela, para Deus ensinar o povo de que o povo estava casado com ele, mas traindo ele com os outros deuses. Então Deus, ele sempre tratou a igreja, a Israel, como sendo a sua noiva, como sendo a sua esposa. Jeremias 3:20. Deveras, como a mulher se aparta alevosamente do seu companheiro, dando indicação de que Israel seria uma mulher. Olha só, na questão das dores de parto, a gente entende que a nação de Israel, desde o seu início, é uma nação sofredora. Desde o início, passou 430 anos no Egito. Quando saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, aconteceu todas aquelas coisas. Oi? E o deserto. Exatamente. Foi para o deserto, olha só, mas antes de, quando saiu do Mar Vermelho, ele teve que enfrentar a primeira batalha contra os amalequitas. Os irmãos percebem que desde o início era luta atrás de luta. Para começar com José no deserto, no Egito. Deus exaltou, mas o povo começou a ser exterminado. No capítulo 2 de Êxodo. Aí veio o faraó, o ministério desse povo está crescendo demais, vamos lá matar todo mundo, vamos matar as crianças, os meninos. Né? Aí os irmãos percebem que isso aqui também dá uma grande representação a respeito da perseguição de Israel. Aí os irmãos percebem que Israel é uma nação sofredora desde o início. Está desde o início sofrendo. Foi levado cativo para a Babilônia, ficou 70 anos. Ficou no Egito 400 e tantos anos. Aí depois, do ano 70 depois de Cristo, a nação de Israel foi espalhada para o mundo inteiro. Até no ano de 1948, quando teve uma votação na ONU para que Israel se tornasse um país independente, com um homem chamado Oswaldo Aranha, ele foi lá, assinou, votou a favor. Aí Israel se tornou um país independente. Neste momento, Israel voltou para a sua nação. Desde o ano 70 depois de Cristo até o ano de 1948, recentemente agora. Neste momento, Israel estava totalmente espalhada pelo mundo inteiro, passando perseguição. Estava em Portugal, estava aqui no Brasil. Por exemplo, o pessoal que tem sobrenome Ferreira certamente tem descendência judaica. Lá em Pernambuco tem uma sinagoga muito antiga lá. Existe até hoje a sinagoga, dando indicação que os judeus estavam aqui. Mas passaram perseguição, porque no tempo da Inquisição, os judeus eram obrigados a aceitar o cristianismo. Né? No tempo da Segunda Guerra Mundial, passaram também por grandes sofrimentos. 6 milhões de judeus morreram. Então os judeus estão sendo torturados durante todas as eras, todos os tempos. É as dores de parto. É as dores de parto. Israel está sofrendo desde o início, sofre até hoje, porque as nações estão todas, né, contra elas. Tem até uma passagem, se não me engano, em Jeremias, que fala que Israel seria como uma taça nas mãos dos seus inimigos. Todo mundo ao seu redor querendo matar Israel, mas não consegue. Mesmo que seja uma nação pequena, se você olhar no mapa, comparando com as outras nações, é uma nação pequena, mas ninguém consegue destruir, por causa das promessas de Deus, né? E as promessas de Deus são a respeito dessa nação. Então, as dores de parto, a gente percebe que os judeus hoje ainda sofrem até hoje. É as dores de parto, o sofrimento das nações, até a chegada do Messias. Eu acho também que a dor de parto também, eu acho que fala a respeito também na grande tribulação também, que Israel vai passar. Exatamente. Né? Aí tem dois contrapontos aqui. A perseguição durante a história e a perseguição dentro da grande tribulação. Porque a nação de Israel vai ser a principal nação que vai ser sofredora, vai ser perseguida. É a nação de Israel que vai ser perseguida. Vamos seguir. Então, as dores de parto, a gente percebe que Israel é representado como mulher. Israel tem dores de parto, como sempre, desde a sua história até a grande tribulação. Olha só, em Gênesis 37, 9, tem um fato muito importante. No capítulo 2 de Gênesis, de Apocalipse, vai dizer que essa mulher tinha a estrela, né, sua coroa com 12 estrelas, tinha o sol, a lua debaixo dos seus pés, ela estava vestida de sol. Olha só esse sonho de José. Os irmãos vão perceber que se encaixa perfeitamente a esta visão de João na ilha de Patmos. Vai perceber que se encaixa perfeitamente. Alguém pode ler para mim? E sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Olha só, 11 estrelas, incluindo José, o sonhador. Então são quantas? 12.
representando as 12 tribos. Olha só que coisa interessante. Esta aqui é o sonho de José. Quem conhece... Hã? Olha só, quem conhece o mínimo da história de José, sabe o que aconteceu depois. José, ele tem um sonho. Ele contou para os seus irmãos, contou para o seu pai. Olha, pai, eu sonhei com o sol e a lua. Qual era a visão? No capítulo 2 de Apocalipse? Que a mulher estava com o quê? Com a lua debaixo dos pés. A lua debaixo dos pés. E ela estava vestida de quê? Olha só. Sol aparecendo, lua aparecendo. Pai, eu sonhei que estava o sol e a lua. E 12 estrelas, 11 estrelas. Representando aqui 12 estrelas. Tinha 11 estrelas. E se inclinavam para mim, pai. Elas se inclinavam para mim. O sol, a lua. Aí eu pergunto para os irmãos, quem era o pai de José? Jacó. Jacó, ele dá à luz a mais de 12 filhos. São mais. Mas aqui, a representação das 12 tribos vem exatamente da descendência de Jacó. As 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. Ó, Israel. Aí os irmãos percebem, porque a Bíblia, ela responde a própria Bíblia. A resposta está lá na ponta, no início, em Gênesis. A resposta de Apocalipse, capítulo 12, está em Gênesis 37, versículo 9. José, ele sonhou. Quem era a representação do sol aqui? O pai, Jacó. Jacó é a cabeça das nações. É a cabeça das 12 tribos. Então, o sol era Israel. A lua era sua mãe. E as 12 tribos de Israel, era o conjunto completo. Eles estavam inclinando para mim. Aí os irmãos percebem que na história, depois de José, aconteceu tudo aquilo, os seus irmãos teve que se inclinar para ele, porque ele era o governador do Egito. Né? Então, se inclinou e cumpriu. Israel, né? Exatamente. Então, somente nesse passagem aqui, já explica que o sol é Jacó, a lua é Raquel, as 11 tribos são as 12 tribos. Né? As 11 tribos são as 12 tribos. Então, os irmãos percebem que aqui é o conjunto que dá indicação de que esta visão está falando a respeito da nação de Israel. Então, no capítulo 2 de Apocalipse, está falando sobre a nação de Israel. Quem é a mulher? Israel. Quem é a mulher? Israel. Aí eu pergunto para os irmãos, a mulher é Maria? Não. A mulher é a igreja? Não. Ou a mulher é Israel? Israel. Pronto, está explicado aqui. Aqui a gente já pode ir embora já, porque a gente já aprendeu aqui, tá bom? Então, somente nesse primeiro ponto aqui, no versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Na apresentação da mulher vestida de sol, a mulher que tinha a lua debaixo dos seus pés, a mulher que tinha 12 estrelas na sua coroa, e ela estava grávida. A nação de Israel, pergunto para os irmãos, Jesus, ele veio da igreja, ou a igreja veio de Jesus? Certo. Aí eu pergunto para os irmãos, Jesus veio de Israel, ou Israel veio de Jesus? Pronto. Então quem é a mulher grávida? Israel. Porque Jesus veio da nação de Israel. Então a mulher grávida é a nação de Israel, e o filho que está sendo gerado é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. As 12 estrelas é a nação de Israel, já é uma grande representação. Ao sol e à lua representa a glória, né, de Deus sobre a nação de Israel. Então não tem para onde correr. A única forma de interpretar seria de que aquela mulher seria Israel. Tá ok? Alguma dúvida? Tá claro? certo com o sonho de José. Bateu certinho, encaixou perfeitamente. Inclusive, teve uma lição que nós estudamos sobre Jesus, Sim. e que Jesus, que Israel esperava o Messias, Sim. né? Sim. E que as outras nações, quando você ia pregar, falar, você não podia pregar Jesus como Messias, Aham. entendeu? E o nome ainda mostra essa situação na revista. Verdade, é verdade. Então, a nação de Israel sempre sofredora, a nação de Israel, né, vai passar por grande dificuldade na grande tribulação, e Jesus vai ser o libertador. Né? Jesus vai ser o grande libertador. Mas para frente a gente vai analisar sobre isso. Né? Jesus vindo sobre as nuvens, resgatando a nação de Israel, tá bom? Então vamos seguir. Olha só, o Messias veio de Israel e não da igreja. Logo a mulher é a nação que deu origem ao Messias, certo? Vamos seguir. Versículo 5. Vamos analisar agora sobre quem seria este menino. Vamos passar direto porque a gente já sabe já que este menino aqui seria Jesus, tá bom? Versículo 5, e deu à luz ao filho, um varão, que há de reger todas as nações. Eu vou trazer aqui alguns versículos na qual falam a respeito exatamente sobre essa passagem aqui, que vai reger
todas as nações. Dá uma indicação de quem seria este varão aqui. O varão que a mulher estava grávida, que nasceu, que deu à luz a um filho, dá a indicação que seria um homem, não uma mulher, que daria à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Olha só, aqui dá uma grande indicação de quem seria este homem, de quem seria este filho varão. Ele vai reger todas as nações. Nós precisamos entrar dentro da Bíblia e procurar referências na qual apresenta Jesus sendo este homem que vai reger as nações com vara de ferro. Quer ver os versículos? Apocalipse capítulo 2, versículo 27. Alguém pode ler para mim? E com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro. Olha só, aqui é uma profecia a respeito do grande período milenar. Nesta ocasião aqui, que João está tendo a visão, está na grande tribulação ainda. O período milenar vem depois. Essa profecia de Apocalipse capítulo 2, versículo 27, é uma profecia sobre Jesus, que ele virá reger as nações, regerá as nações com vara de ferro, as regerá e serão quebradas como vaso de oleiro. Apocalipse capítulo 19, versículo 15, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Todas essas duas passagens aqui, ela apresenta e aponta para Jesus. Jesus é quem vai reger as nações com o quê? Com o quê? Vara de ferro. Quem é o varão aqui? Ele vai fazer o quê? Reger todas as nações. Com o quê? Pronto. A explicação aqui é que este homem, este varão, é Jesus. Não tem discussão. Salmo 2, Isso. eu quero ler do versículo 2 até o 10. Diz assim, ó, proclama um decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por possessão. Com vara de ferro as regerá, e as despedaçará com vaso de oleiro. Exatamente. Muito bem colocado. Foi exatamente o versículo que eu botei aqui, ó. Isso é uma profecia messiânica. E tu esmigalharás com vara de ferro, tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Vaso de oleiro, vaso de oleiro. Salmos, Apocalipse. Apocalipse, Salmos, Apocalipse. Olha só como tudo se encaixa. Então, eu pergunto para os irmãos, quem é o filho da mulher, o varão? Jesus. Não tem um nome explícito, mas nós podemos chegar à conclusão, com todas as outras passagens, de que este varão, que regerá as nações com vara de ferro, é o próprio Jesus no período milenar. Ele vai reger as nações com vara de ferro. Não quer dizer que ele vai ser rigoroso, ou seja, ele vai ser uma pessoa nervosa, se abater todo mundo. Vara de ferro simboliza que não é flexível. O que ele falou está falado. Ninguém vai revogar as suas leis. Ninguém vai falar assim, olha, eu vou tentar fazer isso aqui porque Jesus é amor. Não, é vara de ferro. Não tem flexibilidade. Né? Tudo que ele falou está falado. Ele vai reger as nações com vara de ferro. Então, é uma coisa só. Pastor, Embaixo, sim, é Jesus e a mulher. A mulher é Israel. Israel. e embaixo fala que Jeremias falou, né? Que o oleiro desceu Jeremias desceu na casa do oleiro e o oleiro chegou lá, desmanchava, quebrava o vaso todo. Né? Verdade. Quebrava o vaso Então, e fazia de novo. Então o vaso sempre é representado como as pessoas, né? Sempre como pessoa. Então a vara de ferro vai esmigalhar, né? Um vaso de oleiro, como um vaso, né? De oleiro. Vamos seguir? Tá claro aqui, irmãos? Quem é a mulher? Quem é o filho? Jesus. Está totalmente explicado aqui, claro, dentro da passagem, que eu não inventei nada. Os irmãos perceberam que eu não inventei nada, tá bom? É a Bíblia que está dizendo. Vamos seguir. O grande dragão vermelho. Isso aqui é fácil de responder. Muito fácil de responder. O versículo 3 de Apocalipse capítulo 12 vai dizer que João ele viu um sinal no céu. Olha só que coisa interessante. Aonde é que foi o sinal? No céu. O diabo está no céu? Por isso que eu estou dizendo para os irmãos que é complicado a gente interpretar essa passagem, porque ela volta ao passado, volta ao presente e vai para o futuro. Ela vem na simbologia, o sol, a luz debaixo dos pés, e depois vem na literalidade.
Olha só como é que é complicado. Ele viu um sinal no céu. Então, no céu. Grande dragão vermelho, tinha 7 cabeças, 10 chifres, 7 diademas. Isso aqui tem muita simbologia aqui. A gente não vai entrar nesse assunto para não gastar muito tempo. A gente fala que são 10 a pessoa nações. faz um desenho de um demônio, põe logo o chifre. Bota logo os chifres, justamente por causa disso aqui. Justamente por causa disso aqui. Então, 7 cabeças, aí o pessoal fala assim, são 10 nações e tal, e tal, e tal. Eu não vou entrar nisso aqui porque vai embaranar a cabeça dos irmãos, tá bom? Ao versículo 4. E a sua cauda, por isso que o pessoal também bota o desenho do diabo com cauda, né? E a sua cauda levou após si terça parte das estrelas. Voltou ao passado, ó, voltou ao passado, mesmo antes da criação de Adão e Eva. Eu vou explicar para os irmãos mais para frente. A terça parte das estrelas do céu lançou-a sobre a terra. Olha só, terça parte das estrelas, simbólica, lançou sobre a terra, literal. Os irmãos percebem o mistureiro que dá aqui? Olha só. Ele foi lançado no diabo. Verdade, exatamente. Cauda, sentido simbólico, terça parte das estrelas, simbólica, terça parte até a terra, sentido literal. Versículo 9. E foi precipitado, olha só os nomes. O grande, fala comigo aí, irmãos. Chamaram o diabo de Satanás. Olha só que tanto nome esse demônio aqui recebe, o diabo, o dragão grande, o grande dragão, a antiga serpente. Somente aqui, se eu perguntasse para os irmãos quem seria esse dragão vermelho, os irmãos já responderiam, justamente por causa disso aqui, olha, a antiga serpente. Quem é a antiga serpente? Os irmãos se lembram de alguma coisa? A antiga serpente? Se lembra? Olha só, então, está aqui explicado, o grande dragão vermelho é Satanás, a antiga serpente, chamado diabo, Satanás, que engana, é o enganador. Então é ele lá, o capiroto. Né? Original, dragão significa monstro, serpente, crocodilo. Vamos seguir. Versículo 4. Então está explicado aqui, irmãos? Amém. Quem é a mulher? Israel. Quem é a mulher? Israel. Quem é o filho? Jesus. Quem é o dragão? A antiga serpente. Pronto. Vamos seguir, versículo 4. E a sua cauda levou após si terça parte das estrelas. Do céu as lançou sobre a terra. Olha só o que ele diz em 1 e 2 Pedro, a gente sempre cita essa passagem aqui. Porque Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno. Olha só, lançado. Então significa que estava em cima. Foi lançado para baixo. Foi lançado ao inferno. Então significa que estava lá em cima. Judas 1, 6. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas abandonaram a sua própria habitação. Significa que eles tinham habitação. A habitação deles era onde? No céu. Pronto. João, ele viu o sinal no céu. Está dizendo a respeito do passado. Ele viu o sinal no céu. Um dragão, a antiga serpente, Satanás, o enganador. Ele pegou a sua cauda, arrastou a metade das estrelas. Deixa eu ver se eu acho que tem uma passagem. Acho que eu tenho uma passagem aqui. É aqui mesmo. Lucas capítulo 10, versículo 18. Ele respondeu: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Tem uma passagem, se não me engano, em Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, que fala a respeito de Satanás. Aí fala assim, como fosse criado, estrela da alva. Não é? Estrela da alva. Então, estrela, olha só, simbólica. Aí quando fala aqui que ele levou terça parte do quê? Das estrelas. Olha só como é que se encaixa. Então o diabo, Satanás, ele fez a rebelião nos céus, arrastou terça parte das estrelas, ou seja, os anjos. Exatamente, são os anjos. Os anjos estavam nos céus. Olha só, não foi só Satanás que foi lançado ao inferno. Não foi só o diabo que abandonou a sua habitação natural. Foi os anjos também, que é a terça parte das estrelas. Então, a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas. Então a gente já percebe aqui, são 4 coisas já desvendadas aqui. A primeira, Maria, a mulher, não é Maria, não é a igreja, mas é Israel. A segunda questão, o filho é Jesus, que vem da nação de Israel. O terceiro, que é, me lembra aí? A mulher. Terceiro é o quê? A mulher de Israel. Sim, terceiro é o dragão. O dragão que é o diabo. Terceiro é o dragão, isso. Então a gente já desvenda aqui que o dragão é Satanás. O quarto aqui é que os anjos do diabo
são aquele que fizeram a rebelião contra o diabo. Né? As estrelas, aqui já está desvendado que as estrelas aqui são os anjos, né? São os anjos maus que desceram dos céus. Tá ok? Vamos seguir, porque o tempo já se foi. Gênesis capítulo 3 aqui explica sobre quem é a serpente. A serpente era o diabo, né? Conversando com Eva lá, enganou Eva. Ok? Lucas e Satanás caindo dos céus. Isaías 14, 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. Olha só, está mais explícito ainda, de que representa Satanás e seus anjos como estrelas. Né? Ó estrela da manhã, filho da alva. Vamos seguir. Eu acho que vai dar tempo de falar tudo hoje não. E houve batalha no céu. Miguel, os seus anjos, batalhavam contra o dragão. Miguel aqui é uma grande prova de que a mulher que seria Israel. Porque Miguel, em toda a passagem da Bíblia, por exemplo, em Daniel capítulo 10, versículo 13, em Daniel 12, versículo 1, tem outra passagem também, se não me engano, em Judas, que Miguel ele batalha para pegar o corpo de Moisés. Né? Os irmãos percebem que em todo momento Miguel ele está lutando a favor da nação de Israel. Então Miguel ele é exclusivo para a nação de Israel. É um grande protetor da nação de Israel. Então é um grande sinal de que a mulher seria a nação de Israel, porque Miguel, representado aqui neste versículo 7, ele está batalhando contra o dragão. Ok? Vamos correr. Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz a um varão. A perseguição do povo, nós citamos no início, a perseguição do povo pelo Faraó, a perseguição de Herodes, que mataram as crianças. Os irmãos percebem que essas duas perseguições aqui são as principais. Porque o diabo, ele sabia que o Messias, ele havia sido prometido para a nação de Israel. Então o Messias viria da nação de Israel. Lá em Êxodo capítulo 1, capítulo 2, a gente percebe que o Faraó começou a perseguir as crianças homens. Porque o diabo percebia que vinha um homem para reinar. E o Aí ele alvo começou... era Jesus, no caso. Exatamente. O diabo não sabia quando é que viria. Não sabia quem era. Ele pensou que era Moisés. Por esse motivo tentou matar todo mundo. Porque ele percebeu que tinha uma coisa diferente a Moisés. Ele falou, vou matar porque ele pode ser o Messias. Mas não era. Aí veio a perseguição de Herodes. Tentou matar as crianças, mas Jesus escapou. Esse era o Messias. Esse era o Messias. Aí depois veio a perseguição, né, dos judeus na grande tribulação, que é a pior perseguição que tem na grande tribulação para os judeus, onde vão sofrer demais. Versículo 14, vamos correr. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Isso aqui é interessante. Por quê? Muita gente fala assim, olha, aqui na grande tribulação, Israel vai pegar os aviões e vai viajar para um lugar físico para fugir da perseguição do grande dragão. A gente já respondeu que o grande dragão é Satanás. Aí muita gente fala, asas de águia significa avião. Então Israel, a nação de Israel, vai pegar, muita gente vai pegar aviões e vai fugir para um lugar geográfico para fugir da perseguição do dragão. Aí os irmãos, observa só, para que voasse, para onde? Para o deserto. Olha só, para voar para um deserto. Ao seu lugar, aonde sustentada por um tempo. Ela é sustentada por um tempo. Aí eu pergunto para os irmãos, quem é a mulher? Israel. Então vamos colocar aqui, em vez da mulher, Israel. E foram dadas a Israel 2 asas grandes de águia, para que voasse para o deserto. Israel ao seu lugar, aonde foi sustentada por um tempo. Então Israel vai ser sustentada por um tempo. Aí muita gente fala que existe um lugar no deserto, físico, geográfico, na qual eu não tenho conhecimento se é realmente, de fato, algo histórico. Muita gente fala que é, mas a gente não vai entrar nesse assunto porque vai criar uma grande confusão na cabeça dos irmãos. Mas vou apresentar para os irmãos uma forma de interpretação de que esta asa de águia seria aviões, de que o lugar no deserto seria algo físico, porque na grande perseguição da grande tribulação, quando o dragão vermelho, que é Satanás, vir contra a nação de Israel, vai ter os remanescentes, que são 144 mil. Depois Israel vai ser protegida, não vai ser totalmente destruída, porque Deus não vai permitir. Antes de Jesus Cristo vir se revelar como sendo o Messias verdadeiro, Deus ele vai proteger a nação de Israel. Então muita gente deduz, não eu, mas muita gente deduz, que a proteção de Deus para Israel será em um lugar no deserto. Que lugar seria esse? Aí eis a questão. Que lugar seria esse? Vamos correr.
Esta interpretação seria deserto físico ou simbólico? Surge a pergunta, a gente não tem como responder. Mas aí, olha só, pesquisando, a gente descobre um lugar chamado Petra. Ele está em um lugar aqui, na Jordânia. Israel está aqui, em Jerusalém. Se Jerusalém, na época da grande tribulação, ela vai passar por perseguição, vai ter que fugir para algum lugar. Ela vai fugir para algum lugar, não vai fugir para o mar. Se ela vir para cá, está aqui o oceano. Se ela vir para cá, deve ter alguma coisa aqui. Se vir para cá, deve ter alguma coisa aqui. Aí pesquisando, aqui não tem nada, mas aqui tem um lugar chamado Petra. Vocês, irmãos, já pesquisaram sobre isso, um lugar chamado Petra. Olha só, eu vou mostrar para os irmãos aqui uma imagem. Essa cidade chamada Petra, os irmãos pesquisem porque não vai dar tempo de a gente aprofundar nisso aqui não. Tem um lugar chamado Petra, que é uma cidade totalmente construída dentro de rochas, dentro de montanhas. É uma cidade inteira, existe até hoje. Existe até hoje. São cidades inteiras construídas dentro das montanhas. E para ter acesso a essa cidade, você tem que andar 2 quilômetros a pé. Porque não entra carro, não entra moto, não entra nada. Tem que andar 2 quilômetros a pé para chegar nessa cidade. Aí surge a interpretação. Eu vou falar só para cunho de conhecimento para os irmãos, mas eu não estou afirmando não, viu? Presta atenção nisso aqui, não estou afirmando que seria não, tá bom? Só para conhecimento dos irmãos, porque tem muita gente que fala que seria este local aqui, Petra, que seria o lugar que a mulher grávida fugiria nas asas de águia, fugiria para este lugar e seria protegida por Deus do dragão vermelho, que seria Satanás. Então esse seria um lugar que seria protegido. Aí muita gente fala assim, mas é uma simbologia. Israel vai ser protegido na sua própria nação. Quando Satanás reconstruiu o templo, ele fala assim, agora acabou a paz. Eu sou o rei, você está no trono, vocês vão ter que me adorar. Aí acabou. Aí Deus vai proteger Israel dentro de Israel mesmo, em todas as nações. Não vai ter um lugar físico, né? Aí muita gente fala que vai ser esse lugar aqui em Petra, que Israel vai voar para lá, vai todo mundo para lá para fugir do dragão e vai ser protegido por Deus, né? Nesse lugar que é chamado Petra. Aí o pessoal usa esse versículo aqui para dizer a respeito disso aqui. Isaías 16:1. Enviei o cordeiro ao governador da terra, desde Sela, no deserto, até o monte da filha de Sião. Do outro modo, sucederá que serão as filhas de Moabe, junto aos vales de Arnon, como pássaro, pássaro surgindo aqui, pássaro, deserto surgindo aqui, pássaro vagante, lançado fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia, como à noite. Esconde, olha só, proteção. Esconde os desterrados. Desterrados são aquelas pessoas que não têm terra. Saem da sua nação. Dando indicação que poderia ser Israel que saiu da sua nação. Os desterrados. E não descubra os fugitivos. Quem está fugindo é quem está com medo de alguma coisa. Habitem contigo e os meus desterrados, ó Moabe. Serve-lhes de refúgio, refúgio, perante a face do quê? Destruidor. Lúcifer, Satanás. Porque o homem violento terá fim. A destruição é desfeita. Os opressores serão consumidos sobre a terra. Olha só, tudo dá indicação. Aonde seria a região de Moabe? Aonde seria a região de Moabe? Olha só, nessa proximidade aqui, aonde a cidade de Petra está. Então eu não vou afirmar, porque certamente pode ser simbologia, ou pode ser algo físico, algo geográfico, na qual Israel será protegida, porque no capítulo 12 tem uma passagem que fala que a mulher grávida, que já pariu, né, o seu filho foi arrebatado aos céus. Tem uma grande comparação quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou e foi para os céus, de fato aconteceu, foi para os céus, e esta mulher fugiu para o deserto, e no deserto, depois os irmãos leem aí em detalhes, no deserto esta mulher estava lá sendo protegida, mas o dragão, a antiga serpente, ele saiu água da sua boca, e ele pensou, vou jogar água, porque a mulher vai cair nessa água, e eu vou conseguir puxar ela. Aí a Bíblia fala que no deserto, abriu-se um buraco no deserto, e a água entrou para dentro. Entrou para dentro e protegeu a mulher. Né? E protegeu a mulher. Vou passar só um minuto. Sim. Essa passagem aí, que você está referindo,
vai ser antes, quando Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, ele vai achar, Israel vai ser protegido. Isso vai ser antes. Isso vai ser antes. Vai ser antes. E depois ainda vai vir mais tribulação. Ainda Vai. Ainda tem as 7 taças. É. Né? Porque nessa ocasião aqui, Israel é o principal alvo de Lúcifer, do Satanás, né? Do dragão. É o principal alvo. Então Israel vai ser perseguida. Vai ser totalmente perseguida. Vai ser amassada. Vai botar para fora de Israel. Porque talvez, certamente, para quando o anticristo surgir, talvez nos próximos capítulos a gente vai analisar sobre isso. Quando o anticristo surgir, ele vai firmar paz. Então, Israel vão ter que ter paz. Vão entrar em consenso, vai destruir aquela parte lá, né, onde está lá o Islã, eles adoram, vai destruir para construir novamente o templo. Se vamos pesquisar, os materiais da construção do templo já estão todos preparados. Quando o anticristo firmar paz, entrar em consenso Israel, Islã, todos os povos, vai reconstruir o templo, no 3 anos e meio vai ter paz. Todas as nações, todo mundo com paz, adorando ao Senhor, né? Todas as religiões unidas, todas as nações unidas, uma moeda só. Aí depois dos últimos 3 anos e meio, aí o anticristo vai falar assim, olha, agora vocês vão ter que me adorar. Vai sentar no trono de Israel. É aí exatamente neste momento que Israel vai perceber, ele é o anticristo. Ele veio para matar a gente. Aí vai fugir de Israel para algum lugar, que eu não sei para onde. Vai fugir de Israel para algum lugar, porque o anticristo vai querer matar eles. Vai matar todo mundo, mas a Israel vai ser protegida, vai ter os remanescentes, vai ter as 2 testemunhas pregando o evangelho, vai ter salvação, né? E Israel vai ser protegida. Aí no final disso, quando o anticristo começar a dobrar a sua perseguição contra Israel, aí Jesus vem no Monte das Oliveiras, entendeu? Aí Jesus vem nos Montes das Oliveiras. 7 anos. Então são 7 anos. No final de 7 anos, aí vem Jesus, salva Israel, porque Israel é a principal nação perseguida pelo anticristo, tá ok? Então depois a gente vai falar sobre isso. A gente vai analisar sobre quem é o anticristo, sobre quem é o falso profeta, a gente vai entrar mais profundamente sobre isso, tá bom? Então eu trouxe isso aqui, irmãos, só para conhecimento dos irmãos, não estou afirmando isso, que seja aqui, porque pode ser o deserto físico ou simbólico, pode ser os dois, tá ok? Mas estou apresentando para os irmãos que existe uma cidade chamada Petra, que Israel vai ter que fugir, tá ok? E existem versículos que podem ser que dão base para isso, tá ok? Deixa eu ver se eu passo aqui, tem outra passagem. Em Daniel capítulo 11, versículo 41, irmãos, observa só. E entrarás na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes. Edom, Moabe aparecer de novo, naquela região, e os chefes dos filhos de Amon, e estenderás a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. E apoderará-se-á dos tesouros e do ouro, do prata, de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbanos e os etíopes o seguirão, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairão com grande furor, para destruir e estipar a muitos a ira do anticristo. Né? Então, ele não está afirmando, porque vindo de Daniel, é um livro totalmente escatológico, né? Pode ser que tenha algum significado. Então, se os irmãos tiverem a oportunidade, os irmãos pesquisem mais a fundo e me ensinem, tá bom? Porque eu preciso aprender. de Daniel Apocalipse, Exatamente. Então, tá explicado aqui, irmãos, para resumir. Quem é a mulher? Israel. Certo. Quem é o filho? Jesus. Ok. Quem é o dragão vermelho? O diabo, certo. Quem são os anjos? As estrelas? Os anjos. Bom, então tá explicado, ok? Se não tiver alguma dúvida, os irmãos podem fazer depois. Vamos ficar de pé, irmãos?